Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Vamos começar agora um bloquinho pequeno de mais 2 unidades que vão revisar verbos. Tanto verbos que funcionam como auxiliares em alguns tempos verbais, quanto verbos regulares e irregulares, que são os verbos principais, digamos assim, dos tempos verbais. Nessa primeira unidade desse bloco, que é a unidade 24, nós vamos falar sobre o verbo to be, to have e to do, tanto no presente quanto no passado, dentro dos tempos verbais que nós vimos. Ou seja, vamos ver de que maneira esses verbos funcionam, na verdade, vamos revisar de que maneira esses verbos funcionam como auxiliares. Portanto, essa unidade ela é mais uma revisão, tá bom? Então vamos começar. Unit 24, be, have and do in present and past tenses. Então, começamos a unidade 24, em que nós vamos revisar o verbo to be, have e do, tanto em tempos verbais do presente quanto do passado, aqueles que nós vimos, tá bom? Primeiro, o que nós vamos revisar aqui no tópico A? O verbo to be funcionando como auxiliar tanto do presente quanto do passado contínuo. O que é o presente contínuo? Vamos relembrar. É um tempo verbal em que a ação está acontecendo no momento da fala. É um tipo de presente em que o falante enuncia a ação que está acontecendo naquele momento. E o passado contínuo, ele vai falar de uma ação no passado que estava se desenrolando, que estava em andamento num determinado momento, num recorte no passado, tá? Então, como é que funciona? Qual que é o papel do verbo to be? Ele é o auxiliar desses tempos verbais, tanto presente quanto passado contínuo. Então, o que você vai ter? O verbo to be conjugado, seja no presente, am, is, are, ou no passado, was e were, mais o verbo principal com o sufixo ing. É isso que nós vimos, beleza? No caso do present continuous, we have am, is, are, plus ing. Então, no presente contínuo, como nós vimos, verbo to be no presente, conjugado da maneira correta, dependendo do sujeito, mais verbo principal com ing. Lembrando aqui algumas frases. Please be quiet. Por favor, fique quieto. I'm working. Eu estou trabalhando. It isn't raining right now. Não está chovendo agora. What are you doing tonight? O que você está fazendo hoje à noite ou esta noite? Tudo bem? E no passado contínuo? Temos o verbo to be conjugado no passado, concordando com o sujeito em questão, was, were, plus verbo principal, plus main verb, com ing, verbo principal com ing, tá? Exemplos. I was working when she arrived. Eu estava trabalhando quando ela chegou. It wasn't raining, so we went out. Não estava chovendo, portanto nós saímos. What were you doing at 3 o'clock? O que você estava fazendo às 3 horas, tá bom? Então, revisamos essa parte aqui que a gente já viu. Um dos papéis do verbo to be junto a esses tempos verbais. Pessoal, como nós também já vimos, o verbo to be funciona como auxiliar das estruturas de voz passiva. Nós vimos voz passiva no presente e no passado, tá bom? E o que nós temos aqui, portanto? Qual vai ser a estrutura do verbo to be como auxiliar em frases na voz passiva? Você tem o verbo to be mais o particípio do verbo principal. Lembrando que o verbo to be vai estar conjugado no tempo verbal da frase da ativa. Se a frase inativa vem no presente, o verbo to be vem no presente. Se a frase inativa vem no passado, o verbo to be vem no passado. Isso na voz passiva. Também estamos revisando, já vimos isso. No caso de voz passiva no presente simples, simple present passive, você vai ter o verbo to be conjugado no presente, am, is, are, mais o particípio passado do verbo principal. Vamos ver exemplos. The room is cleaned every day. O quarto ou a sala é limpa todos os dias. I'm never invited to parties. Eu nunca sou convidado para festas. Oranges are important into Canada. As laranjas são importadas para o Canadá. Beleza? E aqui, o que é que nós temos? Voz passiva no passado. Portanto, verbo to be no passado, was, were, mais particípio passado do verbo principal. Vamos ver. The room was cleaned yesterday. A sala, o quarto, foi limpo ontem.
These houses were built 100 years ago. Estas casas foram construídas 100 anos atrás. How was the window broken? Como a janela foi quebrada? Where were you born? Onde você nasceu? Tá? Se vocês prestarem atenção, pessoal, aqui nós temos as unidades de referência caso você queira se aprofundar, tá bom? Isso aqui é só um brush up. A gente está só revisando, tendo uma visão geral de tudo aquilo que a gente já estudou até agora. Ótimo. No tópico C, o que nós temos? Agora o auxiliar é o have, ou has, dependendo do sujeito, mais particípio passado. Que estrutura verbal é essa? São as estruturas do present perfect, beleza? Portanto, o que nós vamos ter? Have ou has, se for um sujeito de terceira pessoa do singular, mais o particípio passado do verbo principal. Isso aqui é o present perfect. I've lived in this house for 10 years. Eu morei, tenho morado nesta casa por 10 anos. Tom has never ridden a horse. Tom nunca andou, nunca tem andado, nunca andou a cavalo. Barbara hasn't been to South America. Bárbara não esteve na América do Sul. Where have Paul and Nicole gone? Onde o Paul e a Nicole foram, têm ido, beleza? Então o have vai funcionar como auxiliar das estruturas dos tempos que a gente chama de perfect, tá certo? Ele vai estar presente no present perfect, no past perfect, no future perfect, tá certo? Nessas estruturas de tempo verbal que a gente chama de perfeitos. Por hora a gente só estudou o present perfect, mas nas unidades à frente nós com certeza estudaremos os demais. Por fim, pessoal, vamos ver como é que o do funciona como auxiliar. Ora, do vai funcionar como auxiliar nos tempos de presente e passado, simples. No caso do presente, do e does para he, she, it, e did para o passado, mais o verbo na forma básica, sem alteração nenhuma. Vamos ver então, do e does plus base form é a estrutura do simple present na negativa e nas perguntas. Por quê? Porque nas afirmativas a gente não precisa do auxiliar, tá bom? Exemplos. I like coffee, but I don't like tea. Do na negativa, mais verbo na forma básica. Chris doesn't go out very often. Chris não sai com muita frequência. What do you usually do on weekends? O que você geralmente faz nos fins de semana? Does Barbara live alone? Barbara mora sozinha? No caso do passado, você tem o did, mais a forma básica. Em que situações? Nas negativas e perguntas. Por quê? Porque na afirmativa o verbo vem explicitamente no passado, sem a necessidade de um auxiliar. O que nós temos de exemplo? I didn't watch TV yesterday. Eu não assisti TV ontem. It didn't rain last week. Não choveu na semana passada. What time did Paul and Nicole go out? A que horas o Paul e a Nicole saíram? Tudo bem? Bom, pessoal, essa unidade foi curta. Ela é só uma revisão da parte estrutural do papel do verbo to be, have e do funcionando como auxiliares nos mais diversos tempos verbais. Beleza? Se você quiser, se precisar se aprofundar nesses assuntos, retorna a essas unidades de referência que estão mencionadas ao longo das explicações aqui e bola para frente, tá bom? Vamos procurar dominar esses tempos verbais para poder ter o melhor aproveitamento possível daqui para frente, porque o conteúdo vai ficando mais complexo, tá certo? Então é isso aí e até a unidade 25.